寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Laos e Macau deu empate, mas decidi fazer o vídeo sobre o Laos. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Laos pós-1950. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, né, vamos falar sobre Souphanophoma, né, e o que foi que ele fez, como é que ele era e por que ele era um príncipe não alinhado. Como assim não alinhado? Ele, obviamente, por ser um monarquista, não deveria estar ligado com a direita, com o capitalismo e repudiar totalmente o comunismo e o republicanismo. Calma que nós já vamos ver sobre ele, vamos ver como que ele aderiu essa ideologia não alinhada e qual foi o desfecho dele, né, quando os comunistas tomaram o poder. Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Souphanophoma, ele nasceu no dia 7 de outubro de 1901 e veio a falecer no dia 10 de janeiro de 1984. Souphanophoma, ele era filho de um cara chamado Bongkong, né, que era vice-rei de Luang Prabang. E, obviamente, né, por ser filho de um vice-rei, ele teve uma educação de ponta. Ele foi estudar em Hanoi, em uma escola francesa em Hanoi, depois foi para Paris, depois ele foi para Grenoble, algo do gênero, onde ele acabou tendo seu diploma de engenharia e arquitetura. E beleza, ele acabou ficando na França até 1931, depois ele acabou retornando para o Laos, e quando ele voltou, ele acabou se casando com uma mulher franco-lausiana, né? Filha de francês, e a mãe era do Laos. Então, a partir desse momento, né, ele começa a trabalhar em obras públicas na Indochina, trabalhar em urbanização, em construção de cidades, prédios, coisas do gênero, mas logo foi interrompido aí com a invasão do Japão, mas ele ficou meio que intacto, né? Não sobrou tanto problema para ele. Mas quando o Japão se rendeu e saiu da Indochina, eles viram que a França já estava em frangalhos. Então ele acabou se juntando ao movimento Lao-i-Sara, que era um movimento de independência ali do Laos. Inicialmente não era um movimento ideológico, mas enfim, aconteceu que ele acabou levando a pior e teve que fugir para a Tailândia em busca de exílio, onde ele conseguiu. E ele ficou de 1945 até 1950, retornando aí ainda em 1950, né, quando a França já estava trabalhando aí em uma futura independência aí do Laos. Então, a partir desse momento, ele ficou por lá. Em 1951, ele acabou sendo eleito como primeiro-ministro do Laos, né, lutando pelo Partido Nacional Progressista, onde o partido dele conseguiu 15 de 39 cadeiras no parlamento. E com isso, ele acabou virando primeiro-ministro do Laos até 1954. Depois, em 1955, ele conseguiu uma reeleição, conseguiu voltar no poder, só que dessa vez as prioridades eram outras, né? Porque o Laos já estava basicamente entrando numa guerra civil, já estava aí na guerra da Indochina. A Pathet Lao, que era basicamente o movimento comunista do Laos, já tinha bastante força. E em agosto de 1956, o Souphanophoma, ele basicamente foi tentar falar aí com os líderes aí da Pathet Lao, justamente para deixar a Pathet Lao de lado, criar um país com diversos governos, uma democracia, um país unificado.
né, sem pender tanto para a direita quanto para a esquerda, obviamente manter a monarquia no poder, mas dialogar aí com todos, só que ele não teve êxito, não foi escutado. E para piorar a situação dele, em 1958, a direita republicana, apoiada pelos Estados Unidos, forçou ele a renunciar do cargo de primeiro-ministro. Então o rei acabou aprovando e acabou fazendo a dissolução do partido dele, e com isso ele ficou meio que tipo, ok, o que eu faço da vida? Mas a intenção da direita republicana era ter herdado os poderes dele, só que acabou não indo para a direita republicana. Os comunistas, né, acabaram pegando o poder dele mais rápido, né, e grande parte do poder dele acabou indo em peso aí para o Comitê Revolucionário do Laos. Então foi um prato cheio para Pathet Lao a renúncia dele. E ao mesmo tempo o rei Sisavang Vatthana basicamente acabou o nomeando ele, né, para ser para criar ali uma neutralidade, né, para criar uma facção neutra. Então ele acabou criando o exército neutro ainda em 1959. Já em 1960 ele acaba sendo presidente da Assembleia Geral. Em 1961 ele acaba entrando para o Partido Neutro, onde o Exército Neutro faz parte. E vocês devem estar pensando, como assim Exército Neutro, Partido Neutro? Como assim, o cara era isentão? Não. Desde sempre ele queria trabalhar para que o Laos fizesse parte do bloco dos não alinhados, né? Que é basicamente o bloco onde o país acaba negociando tanto com os americanos, tanto com os soviéticos, explicando a grosso modo. Então, basicamente, ele queria isso, e para ele ter isso, ele teve que criar o Exército Neutro, que era o exército onde combatia tanto a direita republicana quanto os comunistas. E nem preciso dizer que isso não deu certo. E em 1952 ele acaba indo para Washington, né, nos Estados Unidos, conversar com o presidente Kennedy em relação a apoio, dinheiro, armas, tropas e coisas do tipo. Não se sabe o que foi aprovado ou o que não foi aprovado, mas ele acaba retornando para o Laos nesse mesmo período, onde ele fica aí responsável pela liderança do exército neutro, para transformar o Laos no país e colocar no bloco dos não alinhados. Mas acontece que em 1975 os comunistas tomam o poder do Laos, tiram a monarquia e passam a renomear o país como República Popular do Laos. E com isso vocês devem estar pensando, tá, ok, o cara era um príncipe, era neutro, mas ainda assim um príncipe, de certa forma contra o comunismo. Ele viveu a vida dele inteira preso, ele fugiu para a Tailândia. Não. Por incrível que pareça, ele acabou ficando no Laos, né, mesmo depois da tomada do poder dos comunistas, e ele acabou virando conselheiro aí desse novo governo. E ele até que teve uma vida tranquila no Laos, até ele morrer no dia 10 de janeiro de 1984, por causas naturais. Beleza? E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já tinham ouvido falar sobre ele? Solvona Foma? Vocês já tinham ouvido falar sobre ele? Comentem aí, comentem o que vocês gostariam de saber mais em relação ao Laos e a outros países aí da Indochina. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, também vou agradecer demais. Quem puder dar aquele apoio também monetário, eu agradeço. Beleza? Sou eternamente grato. Enfim, falou e fui.